das coisas que não são terapia, mas são terapêuticas. Eu sei que o meu foco é assim, eu sei que o meu foco é o pós-separação, mas ter uma amizade... Só pra deixar claro que o meu não é esse, viu? O teu não. Então, tá caindo. Ter uma amizade de qualidade, uma amizade genuína entre mulheres é extremamente terapêutico. Na fase de separação, na fase de um casamento maravilhoso. Exatamente. Na fase de qualquer alegria e qualquer perrengue. E hoje a gente teve que vir aqui, eu tô com a minha amiga Márcia Correia Villarroel. Isso, né? aí, Amiga, amiga desde sempre. De qual sobrenome que eu ia falar, porque é muito sobrenome. Por isso que eu pensei. E olha só, deixa eu contar para vocês que nós somos amigas desde os 11 anos de idade. Uhum. Pra vida inteira, e já faz mais de 40 anos, então, porque a gente não tem problema de falar a idade, né, Dani? Nenhum problema. E aí já são, então, 42 anos de amizade. 42 anos com muito orgulho. E olha só, o que a gente veio comentar é a beleza da situação de hoje. Nós duas somos amigas desde os 11 anos. Marcinha, fala o que tu estava falando antes do diário, que eu te disse assim, a gente sonhava sim. com esse momento de A gente novinha. tem um diário escrito, a gente tem esses diários guardados da época que a gente tinha 11, 12 anos, 13 quando a gente começou com os nossos primeiros amores reais, e eu tive a bênção de poder reencontrar esse meu primeiro amor real, né? Eu digo real porque antes a gente gostava dos meninos do Menudo, né, Dani? A gente começou a amizade com o fã-clube do Menudo, gente. Mas o meu primeiro amor, que é o meu marido, na verdade, o nome dele tá escrito nesse diário de adolescência que a gente tem. Está lá no diário da Dani, no meu, e os amores da Dani também estavam escritos lá, e a gente dizia, nós vamos ter uma filha, cada uma de nós vai ter filhas, né? De fato, isso aconteceu. E tá escrito lá também que o nome da minha filha ia ser Manuela. E é, de fato, o que aconteceu. E da Dani tá escrito que ela teria uma filha que seria Lina. E depois, se ela tivesse outro, que seria Dora. Então, na verdade, a gente consegue... E a gente tem uma outra amiga também, que é a Catiane, que também escrevia nesses diários e que segue sendo nossa amiga. E assim como nós, né, o trio permanece, e também tá escrito lá que ela teria uma filha chamada Natasha, e a Natasha também existe e tá junto com a Kátia, enfim. E mais do que isso, olha só, e a gente diz, que as nossas filhas possam ser amigas, enfim, a vida levou cada uma para um lado, a Marcinha tinha ido a Porto Alegre, voltou, né, eu permaneci aqui, a Kátia está lá em Floripa, mas olha só, a minha filha mais nova, a Dora, é da idade da Manu, da Marcinha, e elas são colegas de aula, elas têm grupinhos diferentes, mas se dão muito bem. E hoje, né, elas estão cada vez mais próximas, coisa mais amada, e hoje nós muito faceiras, porque o mundo dá voltas e voltas e nos une. A gente tá unidas sempre, né? Mas duas. Assim, uniu as nossas filhas também, né? Então, nós passamos a tarde, vocês veem que a gente está numa loja de roupas. Aliás, aqui. A loja que nós adoramos, a gente quer fazer a propaganda da loja. Street Woman aqui na Moron. Só para dizer que o pessoal é muito acolhedor, tem roupas maravilhosas, né? E eles são tão queridos que eles já fecharam a loja. A gente fechou a loja com eles e eles estão nos deixando gravar vídeo aqui. E outra, passaram a tarde com a gente. E amanhã também. E de tarde as meninas provaram roupa, era um tal de café, de troca vestido, da paciência, mas enfim. O que a gente se olhou uma hora e deu um mote desse vídeo foi o seguinte. Eu olhei pra Marcinha e disse, tu viu? Uma coisa que a gente tinha de novinhas, lá nos nossos diários, as filhas juntas sendo amigas, nós juntas vendo a minha filha só decidiu o mesmo vestido quando a Manu, veio ajudar, e uma mostrava para... Enfim, o que eu vi ali? Não havia competição entre as nossas filhas, elas se mostrando os vestidos, que tem adolescentes que não fazem isso, se ajudando.
E isso, Marcinha, o que eu queria comentar, que eu acho uma das coisas mais lindas da nossa amizade, é não só de ser genuína, verdadeira, mas é uma amizade que existe sim o amor fraternal, né? Existe um respeito, existe uma torcida genuína e não existe competição entre nós. Nem competição como mulheres, nem competição profissional. A gente vê que quando uma tem algum sucesso, algum progresso, né, a outra vibra genuinamente. Quando a gente tem que falar sério, ou a gente passa horas filosofando da vida, lembra Muito, aquela vez claro. de uma pessoa 5 horas conversando? Coisas sérias. Muito mais, né? Isso só aquela dia na praia. Um dia que eu fiz ela caminhar sem se dar conta, que ela caminhou assim, Ela quase uns malhar. 10 quilômetros. Eu boto. Mas enfim, alguém me bota na linha. Mas quando a gente tem que fazer chamadas, assim, olha, podia pensar diferente sobre, é sempre com muito respeito. Então, é suficientemente próxima para a gente poder se falar as coisas. Eu já tive amizades que era tudo meio no deboche, não me serve mais. Mas com a gente existe a troca, o dizer sugestões, mas existe uma acolhida e um desejo muito sincero de que tudo na vida da outra, sejam projetos pessoais, afetivos, que mais? De vida, né? Acho que de evolução como pessoa, como ser, né? Em todas as suas perspectivas, eu acho que a gente acolhe muito os anseios uma da outra, e eu acho que a gente também tem um olhar muito profundo, assim, sobre a essência de quem é quem, né? Nós somos parecidas e muito diferentes, Exatamente. Mas a gente tem também esse cuidado de exercer uma verdadeira empatia, né? Isso é uma coisa importante, porque eu consigo, ou pelo menos tento sempre, me colocar no lugar da Dani do ponto de vista dela, quando ela tem alguma angústia para poder dividir, compartilhar comigo. E o contrário também é verdadeiro, né? Sem julgamentos, assim, mas com muito acolhimento. E até eu acho que uma coisa muito importante, até porque fique como alerta talvez, é que uma amizade verdadeira, ela nunca, essa é a minha visão, não sei se é a dela, mas verdadeira, assim como qualquer vínculo verdadeiro entre pessoas, não deve comportar, nunca vai comportar, na verdade, uma competição, né? Porque a gente quer que o outro cresça, e o meu crescimento não atrapalha o crescimento do outro. Então, na verdade, o que a gente deseja é ver o outro florescendo, é ver o outro, né, se expandindo. E isso é motivo de alegria profunda dentro do meu coração quando eu vejo isso acontecendo com ela. Isso vale para todas as relações. Então, às vezes, a gente está numas amizades, né, que não são dessa natureza e que, ao invés de nos fazerem bem, nos fazem mal, né? E aí reforça a imagem, só para ir fechando, da competição feminina que tanto e tanto divulgo e que dizem mulheres competem com outras mulheres. Depende das mulheres, depende do olhar ser afetuoso genuinamente ou não. E assim, ó, só pra também acho que deixar bem, isso é uma coisa, um tema bem sensível, aliás, que a gente podia fazer uma live sobre isso. Se quiserem, deixem comentário aqui embaixo. A competição entre mulheres, eu acho que a gente tem que olhar, assim, eu particularmente, assim como a Dani, eu acho que a gente com ninguém, sabe? Porque todo mundo, cada um é um, e a gente tem mais o que fazer na vida. É verdade. Desculpa falar isso, mais. Mas é isso aí, a gente tá preocupado, eu acho que em procurar, a única pessoa com quem eu realmente procuro competir é comigo mesma, né? Para que eu consiga fazer o tal do exame de consciência e ver onde eu posso melhorar um pouquinho mais como ser, né? Num sentido mais amplo, mais completo. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. E a gente também teve vontade de compartilhar esse momento de bênção que a gente teve hoje com todos vocês e de estender essa bênção que a gente sente, essa alegria, né? Com uma coisa que poderia ser o extraordinário desse lindo ordinário desse sábado à tarde. E para fechar, não posso deixar de comentar
Gente, falando em mulheres, a Marcinha e a Luciane, irmã dela, que é outra por tabela que eu sinto meio irmã do coração, irmã, sim. porque a família de vocês, desde os meus Toda. 11 anos, eu E sentia... eu digo, E E Aí quem dá disser que luz, não tá errado. Então, assim, ó, as duas têm um canal maravilhoso. O Elas em Nós, eu recomendo que vocês sigam, que vocês assistam aos vídeos. Manu, ó, já ia te chamar Não nome tem da filha, a problema. gente troca os nomes aqui. Conta só rapidamente do que trata o canal Elas em Nós. Exato. Quem são elas que estão em canal, nós? O canal que tem tá no YouTube, né? Elas em Nós, e também a gente tem um perfil no Instagram. Ele trabalha ele traz a ideia de que nós podemos aprender, nós mulheres contemporâneas podemos aprender a lidar com os nossos desafios de hoje a partir da experiência de mulheres que marcaram a história da humanidade. Então, trazendo que ensinamentos essas mulheres podem dar para nós hoje, né? E aí a primeira temporada foi sobre Cleópatra, a segunda Joana d'Arc, Frida Kahlo, Chica da Silva, Maria Callas, Imperatriz Leopoldina, Maria Bonita, essas estão todas disponíveis já no YouTube. E a 8ª temporada que a gente está construindo é sobre Domitila de Castro. Aliás, um tema muito interessante, porque nós fizemos a 6ª temporada sobre a Imperatriz Leopoldina, e agora a 8ª temporada é sobre a Marquesa de Santos, que foi amante de Dom Pedro. Então, justamente, a gente fica, né, trabalhando um pouco essa endemonização de A ou de B, enfim, e tentando trabalhar e refletir sobre a ideia de humanidade. E uma questão importante é a seguinte, é uma proposta de não dar receitas, é uma proposta de levar você e nós a refletirmos sobre qual é a minha receita, a melhor receita para a minha vida do meu ponto de vista. Porque não existe receita universal, pessoal. Você é que tem que achar qual é a sua receita. Então, Elas em Nós é um espaço para ajudar você a acreditar que você é o dono da sua própria receita. Então, pessoal, recado dado da amizade, do canal, e deixo com vocês a reflexão. Invistam, amigas, nas outras amigas, de verdade, de coração. Se dispam das competições, dos julgamentos. Aquela pessoa, não é que todo mundo vai estar com todo mundo, mas aquelas pessoas que têm, como a Marcinha disse, a gente é diferente, mas a gente tem princípios muito parecidos. Então, e coisas parecidas também, a risada fácil, etc. E tal, a alegria de viver. Juntas, a gente brinca, a nossa morenice. Então, quando a gente está junto, nossas filhas já disseram, mãe, vocês parecem as duas adolescentes de novo. E tem horas que a gente fala super sério, dali a pouco estão as duas engaitadas, homéricas. Então, valorizem cada momento, porque não é terapia, mas... é terapêutico. Beijos, pessoal. Beijos.